noite a todos. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus estejam com cada um de vós. Essa noite é uma noite muito especial para a vida da nossa igreja, Igreja Batista Vida em Cristo, que já está há 25 anos servindo o reino de Deus aqui na cidade de Junqueirópolis. Nós estamos sediados ali atrás da Escola Diego, na São Salvador, 1339. E de antemão já deixamos aqui o convite a todos vocês que não conhecem a nossa igreja, um dia ir lá cultuar o Senhor Jesus junto conosco. Vai ser uma honra e um grande privilégio ter todos vocês conosco para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Nós iremos iniciar essa singela cantata que foi preparada com muito zelo, com muito carinho, com muito amor. Eu acabei de dizer para todos ali, isso aqui não é uma apresentação. Isso aqui é uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Então nós pedimos que agora você abaixe sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor, pedir a bênção dele, para que nós tenhamos uma noite para a honra e glória do seu santo nome. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse privilégio, Pai, que o Senhor nos concede pela tua graça, pela tua misericórdia, de poder estarmos aqui, Deus, nesse lugar tão bonito, tão aconchegante, para honrar, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Pai amado, muito obrigado, Deus, pelas vidas que aqui se encontram. Obrigado, Deus, por aquelas que porventura os farem de prazer. Obrigado, Deus, pela vida de todos que se empenharam para que essa noite seja uma noite de adoração a Ti. Nos use, Deus, o louvor da Sua glória. Receba, Pai, todos os nossos cânticos, Pai, os nossos louvores, porque é do fundo do nosso coração. Nós te louvamos, Deus, e te bendizemos, porque sabemos que Tu és o nosso Pai que estás nos céus. Nós agradecemos, Deus, por esse privilégio. E nós não fazemos isso, Pai, nos nossos méritos, mas no de Cristo Jesus. Amém. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
céu parecia guardar um segredo antigo, e a terra respirava como quem espera algo que ainda não sabe nomear. E no silêncio onde Deus costuma falar mais alto, começou a nascer a história que mudaria todas as outras. Não começamos em Belém, começamos no coração inquieto de um homem simples, José, descendente de Davi, carpinteiro das mãos calejadas e da alma limpa. Ele amava Maria, amava com a calma dos justos, com a pureza dos que não precisam de aplausos para serem bons. Mas a vida que às vezes parece virar páginas antes da hora, lhe trouxe um espanto doloroso. Maria estava grávida, e o filho não era dele. Que turbilhão deve ter soprado em seu interior? O peso da dúvida, o som de perguntas que não encontram parentes para repousar, o medo de ferir a quem tanto queria proteger. E ainda assim, mesmo machucado, José escolheu a estrada da graça. Decidiu resguardar Maria, escondê-la do escândalo, poupá-la da vergonha. Era um coração ferido, mas ainda cheio de bondade. Então o céu desceu. Numa noite comum, enquanto José lutava com pensamentos que só Deus escuta, Maria confiava, e um anjo lhe apareceu em sonho. E como um vento que clareia o amanhecer, o anjo disse: Maria, és bendita entre as mulheres. E José, filho de Davi, não temas. Essas palavras que só o céu sabe pronunciar. Não temas. Como se Deus recolhesse com as mãos o medo de um homem e soprasse nele a coragem dos discípulos do Eterno. O anjo continuou: o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo da sua vida de pecados. Jesus, nome pequeno, mas que carrega a eternidade. Nome suave, mas que carrega a salvação. Nome humano, mas que carrega Deus. Tudo isso não foi acaso, mas promessa antiga. A Virgem conceberia, a Virgem daria a luz, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Não distante, como os deuses inventados. Não silencioso, como as esperanças mortas, mas conosco, caminhando em nossas estradas de pó, sentando-se à mesa das nossas dores, acendendo luz onde só existia sombra. Ao despertar, José abriu os olhos para um mundo que já não era o mesmo. O sonho era real demais para ser apenas um sonho. Então levantou-se, recebeu Maria, guardou-a como um tesouro santo e acolheu no lar mais simples o rei mais alto. E assim, entre o cheiro de madeira, o cansaço da viagem e a quietude de Belém, nasceu aquele que sempre existiu. Não entre ouro, mas entre palha. Não sob coroas, mas sob estrelas. Não aclamado por multidões, mas reconhecido pelo céu e por verdadeiros adoradores. O Natal é feito de promessas cumpridas, da obediência de um justo e da fidelidade de um Deus que nunca se atrasa. É o Natal de um nome que salva, de um amor que desce, de uma luz que permanece. E hoje, enquanto essa cantada se eleva como incenso suave, que nossos corações sejam pouso para o Emmanuel. Que dentro de nós renasça o milagre da esperança. Porque naquela noite, em Belém, não nasceu apenas um menino, nasceu Deus conosco. Agnus Dei.
e continua de forma tão intensa, tão dramática e tão profundamente humana, que somente a mão divina poderia conduzir cada passo. Após a visita dos magos, quando Belém ainda guardava o perfume da adoração, uma sombra escureceu no horizonte. Herodes, o rei que temia perder um trono que nem lhe pertencia, decidiu destruir o menino que nascera para reinar para sempre. E então, mais uma vez, o céu falou. Numa noite silenciosa, quando todos dormiam, um anjo apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes procura matar. Imagine o coração de José, o mesmo homem que um dia acordou com a notícia de que Deus viria ao mundo em seu lar, agora desperta com a missão de proteger o próprio Deus feito criança. E sem hesitar, ainda sob a luz pálida da madrugada, José pega o menino, envolve em manto simples, toma Maria pela mão e parte. Assim começou a viagem mais preciosa da história, a fuga do Salvador. Pelas estradas empoeiradas, cruzando vales e desfiladeiros, José e Maria caminham com passos carregados de urgência, mas também de fé. No colo de Maria, o menino dorme. O mesmo que sustenta o universo com o poder da sua palavra, agora descansa nos braços de uma jovem mãe. O mesmo que criou as estrelas, agora escapa da crueldade de um rei guerreiro. No Egito, terra de memórias antigas, lugar onde outrora o povo de Deus foi escravizado, agora entra aquele que viria para libertar todos os povos do cativeiro do pecado. E ali ele permanece, estrangeiro entre estrangeiros, até que a voz do anjo volta a clamar: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam matá-lo. E eles voltaram. Voltaram não para Belém, mas para Nazaré, uma pequena vila escondida, onde ninguém imaginava que pudesse vir algo tão grandioso. Mas foi ali, no silêncio do cotidiano, que o menino cresceu. Cresceu entre tábuas, serragens e ferragens. Cresceu observando as mãos fortes e pacientes de José transformar em madeira bruta em beleza útil. Cresceu ajuntando no ofício, aprendendo a medir, cortar, ajustar, restaurar. E como é poético imaginar que aquele que moldaria corações começou moldando vigas de madeira, que aquele que ergueria o reino eterno começou erguendo portas, carros de boi e mesas simples, que aquele que restauraria vidas passou anos restaurando coisas quebradas. Nazaré foi o berço do seu crescimento humano, da sua obediência diária, do seu aprendizado humilde. Foi ali que o Filho de Deus viveu como um filho de um carpinteiro. E a cada som do martelo, a cada palavra proferida, a cada amanhecer de trabalho, era parte do plano divino. Mas essa história não é apenas sobre fuga, retorno e crescimento. É sobre como nós nos aproximamos daquele que caminhou por essas estradas, dormiu nesses braços, cresceu nessa oficina. Herodes procurou Jesus com falsidade, os magos com adoração e José com obediência. E hoje, nós, como nos aproximamos? O Deus que viveu como menino nos ensina que a porta do reino se abre com a sinceridade de uma criança, mas deve ser atravessada com o entendimento de um adulto. Criança da pureza, transparente, verdadeira, confiante, mas adulto do entendimento, consciente, firme, decidido. É assim que devemos vir, com o coração limpo, mas com a fé amadurecida, com a simplicidade que crê, mas com a responsabilidade que segue, com a humildade que se rende, mas com a convicção que persevera.
Hoje, nessa cantada, o menino que fugiu para o Egito não é mais fugitivo. Ele é rei. O menino do colo é salvador. O carpinteiro de Nazaré é Senhor dos senhores. E Ele nos chama para perto, chama para uma fé sincera, como de uma criança, e profunda, como a de um adulto, e entrega a Ele sua vida. Aleluia.
Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você trouxe no seu celular, acesse agora. Abre no livro de Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso número 4. Sobre esse rei que chegou. Esse sim é o verdadeiro significado do Natal. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, dos versos 1 até o verso número 4. Diz assim a palavra de Deus: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tornando-se superior aos anjos, ao ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, estamos nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, e nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra o nosso coração, Pai. Abra o nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui possam nos ressignificar de dentro para fora. Nós possamos sair daqui hoje, Pai, edificados, melhores do que nós entramos. Essa oração que fazemos, Deus, te entregamos, não fazemos os nossos méritos, mas no de Cristo Jesus. Amém. Daqui a alguns dias estaremos celebrando o que? O Natal de Jesus Cristo, uma data tão esperada por tantas famílias ao longo do ano. E muitas pessoas acabam se perguntando, eu inclusive me perguntei várias vezes ao longo da minha vida, se Jesus, ele nasceu mesmo no dia 25 de dezembro. Criou-se uma mística global em torno dessa data, onde famílias se reúnem, as diferenças são aparentemente perdoadas entre si, muita comida, muita bebida, muita festa. Uma data emblemática, mas uma data imprecisa. O dia 25 de dezembro não pode ser o dia exato do nascimento de Jesus. E a Bíblia nos dá algumas indicações sobre isso. Exemplo, que o nascimento de Jesus teria sido 5 anos antes do nosso atual calendário, conhecido como calendário gregoriano. No capítulo 1 de Lucas, nos diz que João Batista, o mesmo que batizou Jesus no Jordão, tinha parentesco com Cristo, por intermédio de sua mãe Isabel, que por sua vez tinha um certo grau de parentesco com Maria, mãe de Jesus. E o nascimento de João Batista também foi anunciado pelo anjo Gabriel. O anúncio foi feito a seu pai, o sacerdote Zacarias, que ministrava no templo do Senhor, sendo que o nascimento de João Batista se deu no mês de setembro. A Bíblia também nos diz, no capítulo 1 de Lucas, que João Batista era 6 meses mais velho que seu, digamos, primo. Portanto, a data mais provável que Jesus tenha nascido foi no mês de março, 5 anos antes da contagem do calendário gregoriano, a qual eu e você seguimos hoje. E a Bíblia reforça esse argumento por outras passagens também, como por exemplo, no capítulo 2 de Lucas, quando o anjo do Senhor aparece para os pastores do campo. Os pastores estavam pastoreando o rebanho de ovelhas à noite, o que torna-se impossível se fosse em dezembro na região de Belém, pois o frio e a neve cobrem tudo por lá, inclusive nos dias de hoje. A fonte histórica mais provável que atribui a data de 25 de dezembro ao nascimento de Jesus é devido a uma festa pagã romana chamada Saturnália, que foi estabelecida pelo imperador romano Aureliano em 273 depois de Cristo, onde comemorava o nascimento do deus Saturno, da semente de uma mulher.
Por isso associaram ao nascimento do Messias. E as duas histórias se fundiram no imaginário popular, estendendo-se até os dias de hoje. E é claro, com uma conotação bem diferente dos tempos antigos. Mas isso aqui é apenas uma curiosidade relacionada à festa que o mundo faz no dia 25 de dezembro. Mas Cristo não nasceu nessa data. Mas isso também pouco importa. O que realmente importa é que o Salvador, ele veio ao mundo, e isso é motivo de toda a nossa gratidão a Deus. Amém? A grande pergunta que perpetua através dos tempos é: o rei chegou, mas quem é esse rei? Quem é esse menino que vemos em presépios espalhados por todo canto, a quem nós estaremos celebrando daqui a alguns dias? Quem é esse personagem que dividiu a contagem do tempo em antes e depois dele? Quem é esse que é o centro da história, o centro da eternidade, o centro da Bíblia, o centro da igreja, o centro da minha e da sua vida? Quem é esse? Essa noite, através dessa singela cantata, mas principalmente através das Escrituras, eu gostaria de trazer a minha e a sua memória que aquele menino que nasceu envolto em panos simplórios, deitado numa manjedoura, ele cresce em estatura e em conhecimento diante dos homens. Ele cresce em total submissão aos seus pais, aqui na terra quanto nos céus. Cresce em meio a discussões com doutores da sua juventude. Aquele que cresce em meio a trabalhos manuais na humilde carpintaria do seu pai em Nazaré. Aquele que por onde passou apenas fez o bem, libertando a quem o diabo oprimia, que curou leprosos, paralíticos, curou cegos, mudos, aquele que ressuscitou mortos, aquele que morreu na cruz, aquele que foi sepultado, aquele que ressuscitou e ascendeu aos céus, onde está sentado à destra de Deus Pai em sua majestade. Nessa noite, esse é o Rei que chegou, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual adoramos e celebramos no dia 25 e em todos os dias da nossa vida. Amém? E esse texto a qual acabamos de ler nos apresenta algumas características desse rei, desse Senhor. Preste atenção. Em primeiro lugar, vemos que Jesus é a própria voz de Deus no meu e no seu coração. Se você está com a sua Bíblia aberta, leia comigo novamente o verso número 1. Vemos que Jesus é a própria voz de Deus em nosso coração. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Meus amados, a primeira verdade que nós vemos aqui nesse verso é que Deus, ele é um ser pessoal. Sabe por quê? Porque Deus, ele fala. Deus se comunica. Deus, ele se revela. Seja na criação, onde o seu olhar alcança, seja na minha e na sua consciência, ou seja através da sua palavra. E agora, por último, ele se revela no seu Filho. Deus falou muitas vezes de diversas maneiras, mas agora, preste atenção, essa é a última voz de Deus ao meu e ao seu coração, que se fez no Filho. O Filho, na verdade, é o mensageiro de Deus, mas ele também é a própria mensagem. O Filho, conforme profetizava, vinha a ser o próprio conteúdo da profecia, sendo o sacerdote supremo, mas também o próprio sacrifício, sendo o rei, rei dos reis, mas também o servo fiel. Por ele, toda a voz de Deus é revelada e transmitida como semente das mãos do semeador ao solo do meu e do seu coração. A
a última voz de Deus a toda a existência humana se fez em Cristo Jesus. Nesse rei que chegou, como eu e você escaparemos da justiça do nosso Deus, se não nos dermos ouvidos a Ele. Em segundo lugar, vemos que Jesus é o próprio Filho de Deus. Leia comigo o verso 2. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Olhe novamente para esse texto e repare como está escrito no início da palavra Filho. Se você tem aí, dá uma olhada. Está com letra maiúscula, certo? Por que será? Porque esse Filho é diferente do conceito humano a qual eu e você conhecemos. Talvez você pode estar pensando assim: mas eu também sou filho de Deus. Em Cristo Jesus, sim. Isso é outra verdade. Portanto, se nós em Jesus somos filhos de Deus, o que nos difere dele? As Escrituras nos dizem que Jesus é o Filho eternamente gerado de Deus. E o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. Vou tentar entender isso aqui. Em meio à eternidade, quando não havia céu, quando não havia terra, quando não havia corpo celeste sequer, quando não havia anjos, quando não havia absolutamente nada, a vida como nós conhecemos, havia apenas o Pai, o Filho e o Espírito, reunidos em conselho, na forma da Santa Trindade. Então Deus, Ele decide presentear o Filho com um povo. E pelo poder da voz de Deus, há a criação de tudo. O universo, os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Deus cria o homem, mas esse cai em desgraça. Então o Filho se destitui a sua glória eterna, se faz carne, habita entre nós para trazer remissão a esse povo, a qual foi presenteado a Ele pelo Pai. O Filho então assume o papel de total submissão ao Pai para o cumprimento desse grandioso projeto de redenção. E João capítulo 3, verso 16 nos diz que quando Ele entrou ao mundo, Ele foi como o unigênito de Deus, ou seja, o único Filho. Mas agora, estando no mundo para morrer por nós e ressuscitar para nos redimir da queda do pecado, agora a Bíblia nos diz, em João capítulo 1, verso 12: mas a todos os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Portanto, o Filho, Ele entra no mundo como unigênito, como o único Filho de Deus. E quando Ele retorna aos céus, Ele volta como primogênito, como o primeiro filho, porque agora temos muito mais filhos na família de Deus, e louvado seja o Senhor por isso, amém? Louvado seja o Senhor por isso. Filhos que procedem de todo o povo, toda língua e nação, todo aquele que nele crê, torna-se parte da família de Deus. Então Ele adentra novamente aos céus, como primogênito. E nós em seguida também entraremos, como os demais filhos, filhos da graça e do amor de Deus. Essa é a diferença entre a nossa filiação e a filiação de Jesus com o Pai. Em terceiro lugar, a outra verdade que esse verso 2 nos traz é que Jesus, o primogênito agora, entre muitos, é o herdeiro de todas as coisas, não só de algumas. Ou seja, tudo o que é do Pai agora pertence a Ele. Então, o herdeiro de todas as coisas nos dá o privilégio de sermos o quê? Co-herdeiros com Ele. Conforme Hebreus 17 diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados.
Que privilégio, irmãos! Que privilégio! Tudo que pertence ao Pai agora pertence ao Filho. E tudo que pertence ao Filho, eu e você e todo aquele que nele crê também iremos desfrutar. Meu irmão, minha irmã, por isso todo cristão ele deve se alegrar, mesmo na situação difícil que você se encontrar, mesmo se sua vida for de privações, de lutas, de dificuldades. Alegre-se, pois eu e você somos as pessoas mais ricas, mais bem-aventuradas de todo o universo. Amém? E por falar em universo, em quarto lugar, ainda aqui no verso 2, além de herdeiro de todas as coisas, as Escrituras nos diz que o universo se fez por meio dele. Quem é esse rei que chegou? Quem é esse rei que chegou? O profeta Isaías sabia que aquela criança que foi posta naquela humilde manjedoura é o Criador do universo. Olha o que ele diz no capítulo 21 do seu livro, dos versos 12 até o 15. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com um palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele, as nações são como gotas em balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como grãozinhos. Por isso Jesus é chamado Verbo que se fez carne, pois por meio da sua palavra tudo se fez. Haja luz, e a luz se fez. Haja os céus, e os céus se fizeram. Haja terra, haja mares, e tudo que neles há, e tudo se fez. Esse é o Rei que chegou, a quem merece toda a honra e reverência da minha e da sua parte. Amém? Em quinto lugar, quem é esse Rei que chegou? Lê comigo agora o verso número 3. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando você ouve, ele é o resplendor da sua glória, a glória de Deus, o que significa isso? Meus irmãos, a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos, de forma plena e de forma completa. Deus, ele possui atributos que nenhum outro ser criado possui, seja no plano material, seja no espiritual. Olha os atributos que são incomunicáveis de Deus, aqueles que só ele possui. Ele é autoexistente, ele é infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente. Deus, ele é soberano. E somente ele é assim. Agora veja os comunicáveis, aquele que reflete na minha e na sua vida e na vida dos seus filhos: bondade, fidelidade, justiça, misericórdia, compaixão, perdão, amor. O que o texto nos diz é que Jesus resplandece tudo isso, a somatória dos atributos de Deus, o Deus da glória. Amém? O Deus da glória. Jesus é a luz que faz brilhar todos os atributos de Deus. É esse aqui. Esse é o Rei que chegou. E em sexto lugar, quem é esse Rei? No verso 3 ainda, é a representação exata do seu ser. Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? A Bíblia nos diz que Deus é indefinível. Sabe por quê? Porque qualquer definição que eu e você possamos imaginar não chega ao estrado dos seus pés. Deus é muito maior do que tudo que Ele criou. Mesmo eu e você
você já estão na eternidade e jamais conseguiremos esgotar as possíveis definições sobre quem Deus é. Estaremos sempre aprendendo, adorando, nos alegrando, sem conseguir compreender o ser de Deus na sua totalidade. E Deus sabe dessa minha e da sua limitação. Então Deus, na sua perfeição, nos dá o Filho. Jesus Cristo é a expressão exata do Pai, a interpretação precisa de Deus. Muitas pessoas falam: eu queria conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para o Filho, olhe para Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, de 8 a 9, Filipe faz um pedido a Cristo. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Você quer conhecer o amor de Deus de verdade? Olha para Cristo. Você quer conhecer a graça, a beleza e o poder de Deus de verdade? Olha para Cristo. Esse é quem adoramos no Natal. Esse é o Rei que chegou. E em sétimo lugar, quem é esse Rei? E ainda aqui no verso 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo foi criado por meio do Filho, e Ele não só criou, como também o sustenta. Esses dias, tomando um café em casa com a família, eu ouvi a célebre frase, que eu tenho plena convicção que você também ouviu, se já não disse um dia: peça ao universo e ele conspirará ao seu favor. E isso muito nos entristece, pois reverenciar, se curvar à criação e não ao Criador é um dos principais enganos que vem afastando o homem de Deus desde os primórdios. Se eu e você, nós compomos o universo que foi criado, quem você acha que sustenta tudo isso aqui em ordem? Quem você acha que ouve a minha e a sua oração? Quem você acha que provê a minha e a sua necessidade? Nossas e de tudo o que há vida. Quem você acha que intervém na minha e na sua vida? Quem você acha que responde ao meu, seu clamor? O universo? Não. Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Emanuel. Pois Ele se mantém presente no meio de nós. Nem um simples pardal caia em terra, nem mesmo os fios do cabelo da minha e da sua cabeça venham ao chão, sem que Jesus determine. É Ele que provê e sustenta a nossa própria fé. Nós não somos capazes de produzir fé. Esse é o Rei que chegou. Esse é o Jesus que nós engrandecemos no Natal. Em oitavo lugar, quem é esse Rei? Verso 3, novamente: e tendo feito a purificação dos pecados, até acabamos de ver, quando o anjo aparece para José, pai de Jesus, diz a ele o quê? Não temas. Receba Maria como sua esposa, pois o filho que ela carrega em seu ventre se chamará Jesus, e irá redimir o seu povo dos seus pecados. Não foi isso? Quando Jesus, junto com Tiago e João, eles sobem ao monte para ter um encontro com Elias e Moisés, naquele episódio do Evangelho da Transfiguração, ali eles estavam falando sobre o quê? Sobre a partida de Jesus para Jerusalém, onde haveria do quê? De morrer. A ligação entre essas duas passagens é Jesus concebido por obra do Espírito Santo, nasce puro, santo, sem pecado,
pecado algum, mas destinado a morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que nós pudéssemos ser purificados. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus nasceu para morrer, e por mim e por você. Quem é esse rei que chegou? Em nono lugar, ainda no verso 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Jesus que nós celebramos no Natal é o Jesus entronizado, é o Jesus que reina, é o Jesus que está sentado à destra do Pai. E o que ele faz lá? Intercedendo por mim e por você. É Ele. E então somente Ele que intercede por nós diante de Deus. Ele é o justo advogado. É Ele que nos justifica dos nossos pecados. Só há um intercessor, que é Cristo Jesus. Amém? Só. E é Ele quem governa todo o universo. É Ele quem governa a igreja. É Ele quem governa a minha e a sua vida. As rédeas da história estão todas nas suas mãos. E em 10º e último lugar, quem é esse rei que chegou? É aquele que recebe um nome maior do que todo o nome. Olha o verso 4. Tornando-se superior aos anjos, ao ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Já percebeu uma coisa? Que quando o pai ele é importante, o filho herda essa importância através do nome do que o pai possui? É ou não é assim? E aqui já caminhando para o fim, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto que eu vou ler aqui. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao verso 23, nos diz: quem é esse rei que chegou? Preste atenção. Por isso, também eu tenho ouvido falar da fé do Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, lembrando-me vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, sendo iluminados com os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele nos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, comigo e com você, os que cremos, segundo a atuação da força do poder dele, o que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém? Em todas as coisas. Esse é o rei que chegou. Esse é o Senhor do universo. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio até nós como o mais humilde dos servos, como um cordeiro destinado ao matador, que sofreu a rejeição do seu próprio povo, que sofreu toda injustiça, toda humilhação, todo escárnio, que sofreu dor do seu corpo, que suportou todo o martírio, que suportou a cruz e morreu no nosso lugar. Alguns creem que essas foram as piores dores que esse rei, destituído da sua majestade, passou. Mas tudo isso que esse rei aqui chegou e passou,
não se compara com a dor que eu e você jamais saberemos, jamais compreenderemos. A dor do pai se retirar do filho, para que a culpa do meu e do seu pecado fosse feita nele, naquele que crê, fosse paga a dívida, fosse justificado diante de Deus. E acima da sua cabeça, acima da sua coroa, no madeiro rígido da cruz, jaz a inscrição: Jesus Nazarenus Rex Iudeu. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, que veio ao mundo para dizer: tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Esse é o Rei que chegou, o Rei que veio morrer no meu e no seu lugar, o Rei que veio dar vida em resgate de muitos, o Rei que venceu a morte, o Rei que voltou ao seu trono, à destra do Pai, onde intercede por mim e por você até o seu retorno. Esse aqui é o Rei. Nós cantamos hoje. Esse aqui é o Rei que celebramos o Natal. O Rei que habita no meio do seu coração e que nos conduz à salvação eterna. Esse é o Rei que chegou, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O menino da manjedoura é o Senhor do universo, a quem celebramos, não só no dia 25, mas em todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar a Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque se não fosse isso, Pai, nós seríamos consumidos por nós mesmos e pela sua ira vindoura. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos trouxe, nos resgatou desse mundo, nos colocou dentro do seu reino, Pai. E isso da forma como nós estávamos afundados, Pai, até o pescoço na nossa vida de pecados. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque nós não somos capazes de nos salvarmos. Obrigado, Deus, porque a tua graça é uma graça imerecida, uma graça que nós não fazemos absolutamente nada para recebê-la. Uma graça que custou caro ao nosso Deus. Ver quem Ele mais amava pendurado naquele madeiro, vertendo o seu sangue, para que pecadores como nós fôssemos redimidos. Esse é o Rei que nós cantamos essa noite. Esse é o Rei que celebramos. Esse é o Rei que nós pregamos, Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui hoje. Que essas palavras ecoem, Pai, dentro dos seus corações. Que essas verdades façam sentido no entendimento de cada um. Que tudo isso seja recebido com a sinceridade de uma criança, mas com a responsabilidade de um adulto. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e irá de fazer em nossas vidas, aqui na cidade de Juverópolis. A Ti, Deus, daremos toda a honra. A Ti, Pai, daremos toda a glória e todo o louvor. E nós não fazemos isso, Pai, nos nossos méritos, mas fazemos isso nos méritos de Jesus. Amém.
começou a jornada pública do Salvador. Um caminho de luz cruzando um mundo em sombras. Jesus caminhava pelas aldeias e onde ele passava, o impossível acontecia. Os enfermos tocavam em suas vestes e eram curados. Os paralíticos se levantavam. Os cegos abriam os olhos para as cores que nunca haviam visto. Os oprimidos eram libertos. As multidões o seguiam, porque a sua voz tinha a mansidão da água, mas a autoridade do trovão. E um dia, em um barco comum, cercado por ondas furiosas, os discípulos conheceram o poder daquele que era mais do que mestre. Os ventos rugiam, as águas subiam, o medo engolia a esperança, mas Jesus, levantando-se como rei sobre o caos, disse apenas: acalma-te. E o mar se prostrou a seus pés. Quem é este? Perguntaram os discípulos. Este é o Deus que abriu o mar no passado e agora acalma tempestades com uma palavra. Mas mesmo diante de tanto amor, o coração humano, sim, ele é capaz de trair. A história nos mostra Judas, o discípulo que caminhava ao lado de Jesus, mas entregou o mestre por moedas que brilhavam só por fora. E assim, na noite mais escura da história, o Filho do Homem foi beijado pela traição. Vieram soldados, vieram acusações falsas, vieram julgamentos injustos. O martírio teve o seu início e o cordeiro silencioso foi levado como quem escolhe sofrer para salvar culpados. O momento da cruz chegou. Os cravos perfuraram, o sangue escorreu. E Jesus, com dor que atravessa o céu e a terra, entregou a sua vida por nós. Aquele que curou tantos, agora está no fim. Aquele que ressuscitou mortos, agora espera. Aquele que acalmou o mar, agora se entregava em silêncio. Isso era amor. Amor que se dá, amor que paga o preço, amor que vence o escárnio, a humilhação, a dor, a morte. E ao terceiro dia, quando a manhã ainda despertava, a pedra foi removida, não para que ele saísse, mas para que nós víssemos. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Ele apareceu às mulheres, aos discípulos, aos que haviam perdido a esperança, mostrou suas mãos, falou de paz, restaurou corações quebrados. E no monte da Galileia, diante daqueles que o adoravam, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Dias depois, elevado entre nuvens, Jesus subiu aos céus, dando início ao reinado eterno, mas não nos deixou órfãos. Cumprindo sua promessa, enviou o Espírito Santo, o Consolador, o fogo que habita, convence, fortalece e guia a igreja até hoje. A igreja se guia pelo poder do Espírito. O Espírito que transforma medo em coragem, discípulo em testemunhas, vidas em altares. Tudo isso, ministério, milagres, cruz, ressurreição, ascensão, Espírito, aponta para o mesmo presente para mim e para você, a minha e a sua salvação. Em Jesus encontramos perdão, restauração, mudança de vida. Em Jesus encontramos a ponte entre o céu e a terra. Em Jesus encontramos a porta que se abre para a eternidade. E um dia, nós veremos novamente. Aquele que nasceu em Belém, caminhou na Galileia, morreu no Gólgota, mas ressuscitou em glória. Um dia estaremos diante do Cordeiro, não mais ferido, mas resplandecente,
viveremos para sempre com o nosso Deus. E então perceberemos que toda a história, desde a manjedoura até a ascensão, desde o choro do bebê até o prato da vitória, foi escrita por um amor que não tem fim. Esse é o Jesus, o Rei que celebramos nessa cantada. Esse é o Rei que nasceu, viveu, morreu e vive para frente. Esse é o Salvador que nos chama hoje e nos chama para a eternidade, para Jerusalém celestial, por todo sempre. E em nome de Cristo Jesus, conclama você dizer amém. Louvado seja Deus. Oh,
Louvado seja o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo, passou pela cruz, para que eu e você, em Cristo Jesus, pudéssemos alcançar a misericórdia de Deus. Esse é o convite do Evangelho a todo aquele a qual Deus chama para o seu reino. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei em quem você tem depositado as suas esperanças, a sua fé, mas a palavra de Deus nos diz que só há um Salvador, e ninguém, absolutamente ninguém, irá ao Pai se não for por Cristo Jesus. Que essa verdade ecoe no seu coração e na sua mente. Se você ainda não tem um encontro verdadeiro com Cristo, dobre seu joelho em casa, peça a Deus para que o Senhor te revele a ti, para que assim como todos os santos ao longo de toda a história, um dia seremos reunidos na grande Jerusalém celestial. Eu não sei você, mas eu quero ir para esse lugar. Somente a Deus daremos toda a honra e toda a glória. E nós não fazemos isso dos nossos méritos, fazemos isso no santo, precioso e poderoso de Jesus. A Ele toda a honra e glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você estar aqui. Para a gente foi muito importante. Que Deus abençoe o seu domingo, esse final de noite, o seu domingo. Que Deus abençoe a sua semana. E se Deus assim permitir, em uma outra oportunidade, nos veremos novamente. Até lá. Deus abençoe.